A Dudu vai de volta no Inova 360, falando de inovação na longevidade. E o meu parceiro, Mati Henkel, assume a partir de agora. Obrigado, Ida. Hoje nós vamos falar com a Juliana Wilborn. Juliana é mestre em gerontologia biomédica pela PUC do Rio Grande do Sul, com especialização em fisioterapia e traumatologia e graduação em fisioterapia. Atualmente ela atua em temas relacionados à biomecânica, da locomoção humana, desenvolvimento e inovação de produtos no Instituto Brasileiro de Tecnologias de Couro, Calçados e Artefatos, o IBTEC, fica em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, ao qual também sou parceiro através da Senior-LED. E nós vamos falar com a Juliana. Juliana, bem-vinda entre nós aqui para falarmos sobre a certificação funcional, que é um projeto bem desafiador e que quer levar ao mercado, né, provocar a indústria a pensar os produtos, os objetos, as embalagens para uso adequado dessa população. Bem-vinda. Muito obrigada, Martin. Então, primeiramente, obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de participar com vocês, com a Ida, com o Martin, desse projeto tão bacana que é falar sobre os idosos. Nós vamos começar com um desafio aqui, Juliana. Ida, Opa. Abra esta embalagem de adoçante, por favor. Ela tem um lacre. É para abrir mesmo? Pode abrir. Nossa, tá difícil isso aqui, hein? Bom, Juliana, a gente está mostrando aqui ao vivo algumas dificuldades que algumas pessoas mais velhas, né? Principalmente com menos força nas mãos, o que é natural, né? E a Juliana vai falar sobre isso. Os desafios que os produtos e as embalagens trazem, né? E vai falar sobre a certificação funcional, que quer avaliar esses produtos e oferecer para o mercado soluções para tornarem elas mais funcionais e mais fáceis de serem utilizadas. Fala um pouquinho para a gente, Juliana, da certificação. Então, nós temos o projeto do selo funcional, que é uma proposta inovadora e ela propõe justamente verificar como os produtos que estão no mercado atendem a esse público mais idoso. E essa dificuldade com alguns produtos foi nos passado, até em função disso surgiu essa proposta do selo funcional, porque 85% dos idosos, eles nos comentaram sobre essa dificuldade de abrir algumas embalagens ou mesmo de não ter produtos adequados para eles. Porque com o envelhecimento, com o passar dos anos, naturalmente a gente perde força, perde amplitude, a visão também já não é mais a mesma, o equilíbrio já se torna um pouco prejudicado. Então, os idosos, eles não têm, às vezes, produtos adequados ou produtos pensados para eles dentro desse contexto de perdas que vão acontecendo ao longo do processo da vida. Essas perdas são naturais, esperamos que todos nós chegue a esse ponto, né? Porque o envelhecimento é isso, é viver mais, e através disso, esse contexto se apresenta. E essas dificuldades, principalmente com embalagens, a gente percebe bastante. Se pensa, né, que produto, vamos usar o termo produto para idosos, mas produtos mais utilizados por idosos, o mercado logo imagina bengala, muleta, cadeira de rodas. Só que os idosos estão no supermercado nesse momento fazendo compras, estão tentando embarcar uma mala no bagageiro do avião, estão utilizando eletrodomésticos na cozinha, principalmente nesse momento de pandemia, né, onde as cozinhas começaram a funcionar mais, estão tentando abrir uma lata, vários dispositivos, né? E eu acho que esse é um ponto muito importante, e todas as pesquisas que são feitas para identificar
o quanto esse público está satisfeito com produtos oferecidos a eles. Normalmente, a maioria das vezes, a Juliana citou um percentual de uma das pesquisas, eles relatam que não encontram, né? E aí se pensa, tem que fazer produto para idoso? Não, tem que fazer o idoso conseguir usar o seu produto. Esse é o desafio, né, do IBTEC. E a proposta do selo, Marti, nem é esse, nem é fazer produtos específicos para idosos, mas é adequar os produtos que já estão no mercado, da maneira que a gente consiga apresentar para a empresa propostas em que o produto seja adequado para todos os públicos, inclusive os idosos. E aí estamos falando não só de pessoas de 60 anos, mas como de 70, 80, 90 e daqui a pouco 120 anos. Então, se um consumidor de 80 anos consegue manipular e cumprir as questões funcionais de um produto, pessoa de 40, de 30, vai usar também com muita tranquilidade. Ou seja, vamos atender toda a cadeia de consumo, desde que o produto cumpra as questões de ser mais acessíveis, né? Eu vou mostrar aqui, não sei para qual câmera eu mostro, esse aqui é o logotipo da certificação funcional. Eu já fizemos o nosso merchandising, Juliana. Vamos falar agora de como acontecem os processos, né? São embalagens, vestuário, utensílios domésticos, eletroeletrônicos, produtos de uso e higiene pessoal, móveis e segurança do lar, acessibilidade e mobilidade e produtos para a saúde. E aí onde encontram-se também questões de fraldas geriátricas, óculos, bengalas, bolsas térmicas, aparelhos de pressão. São aparelhos que precisam ser utilizados em algum momento e precisam ser funcionais. Quer falar sobre como funciona, qual é o processo de análise de um desses produtos para receber a certificação, selo funcional? Sim. Então, como acontece? A certificação ela é compulsória. A empresa, então, ela manda o produto e a partir disso a gente testa diretamente com idosos, o que é um diferencial bastante importante, porque no dia a dia o idoso está ali às vezes sozinho e hoje em dia nós sabemos que eles são provedores dos lares, então eles têm o poder de escolha, eles escolhem o que eles querem comprar e nada mais justo do que eles conseguirem abrir ou lidar com o produto que eles escolheram. Os testes, então, são feitos, a metodologia é feita de acordo com cada produto. Nós usamos as normas brasileiras, que são as ABNTs, ou as internacionais, que são as ISOs, ou ainda normas internas, ou todas elas juntas, depende muito do produto. E de acordo com o percentual de funcionalidade que esse idoso consegue realizar a tarefa de executar, de abrir, de fechar, ou enfim, de usar um dispositivo de marcha, por exemplo, a partir desse percentual, ele atinge o selo. E o selo quer dizer justamente que aquele produto é adequado às funções que ele se destina. Porque o que acontece? Muitas vezes nós encontramos no mercado uma gama de produtos, mas nem todos eles são funcionais, né? Nem todos a gente consegue. Nós não conseguimos, às vezes, abrir sem a ajuda de alguma outra ferramenta. Aí, tu imagina alguém que já tem uma visão um pouco mais prejudicada com o tato, que não é mais tão sensível para conseguir abrir uma determinada embalagem. Muito comum, né, com o passar dos anos, as pessoas, principalmente as mulheres, perderem muito da força das mãos, né? Força de pega, força de pinça, que a gente testou tua força de pinça e tu, com alguma dificuldade, passou no teste, mas possivelmente se tivesse uma outra embalagem, um outro produto, outra marca com embalagem mais fácil de abrir, possivelmente seja a tua próxima opção na próxima compra. E esse é o ponto, né? A função da certificação é atender, desafiar o mercado, né? A partir de que, poxa vida, tal, meu concorrente está
desenvolvendo um produto que é mais funcional que o meu para esse público. Deixa eu entender o que está acontecendo e como está acontecendo, né? E não querendo tomar teu tempo, Juliana, eu gosto de lembrar um caso, uma consultoria que a gente fez, a Senolé, para uma empresa produtora de suco de uva. Eles tinham garrafas, queriam atingir mais o público sênior, só que as garrafas elas tinham um fechamento, um tamponamento tão forte, tão resistente, que se não tivesse uma pessoa, um homem na casa, e não poderia ser também um homem muito idoso, um homem mais jovem, ele não conseguiria abrir a garrafa de sabedoria. Tamanha força que tinha que se fazer para conseguir fazer o movimento de rompimento da tampa, que acaba sendo um lacre também. Isso acaba acontecendo com diversos tipos de produtos, né? Inclusive roupas e calçados. Eu acho que no quesito calçados, que é a história original, né, do IBTEC, como é feito uma avaliação de um calçado para ele poder receber a certificação funcional? No caso do calçado, ele tem que passar por vários processos. Então, esse calçado ele já tem que ser confortável para começo de conversa. O idoso, como ele já tem problema de equilíbrio, ele precisa que esse calçado seja o mais estável possível. E o calço também é bastante observado, porque ele precisa colocar aquele calçado de uma maneira fácil e também tirar ele quando for preciso. Então, essa atenção no calce é bastante importante. A maneira de como ele se adapta no pé, se ele tem um atacador ou se ele tem velcro. O calce é fundamental, principalmente para o idoso, que ele não escorregue, que ele tenha uma boa abrasão até para evitar quedas, né? Nós estávamos comentando antes das empresas, só para trazer um dado para vocês, 23% do consumo de bens e serviços são realizados por idosos. Então, o mercado ele é muito amplo e ainda não se tem a devida atenção da parte do comércio para os idosos. É algo que ainda está por vir, porque o desenvolvimento humano está cada vez mais constante, as pessoas vão, embora estejamos passando agora por uma pandemia, mas resolvido isso, as pessoas vão viver mais, já se tem tecnologia para isso, e as empresas, elas precisam ficar atentas, porque esse nicho, ele vai crescer e vai crescer muito. Então, tem muitas vantagens para o comerciante, para as indústrias, nesse nicho. E vale a pena a gente relembrar, trazer um dado, né? Recentemente o IBGE apresentou a PNAD do primeiro trimestre de 2021. O Brasil já tem oficialmente 40 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Isso equivale a 18% da população. Um país, né? Isso é muito maior. 40 milhões de pessoas equivale a toda a população do Rio Grande do Sul, da região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Some-se aí Goiás e some-se aí o Distrito Federal. Esse é o tamanho dos 40 milhões, né, proporcional, para dimensionar, né, o tamanho da população. Esse é o tamanho da população que vai demandar cada vez mais produtos. E a gente já vê algumas indústrias fazendo movimentos bem interessantes. Eu usei o exemplo do adoçante e, enquanto estava me atualizando de informações, eu vi que um concorrente dessa marca já fez uma atualização da sua embalagem. Já tem uma embalagem mais fácil de abrir e onde a própria tampinha já fica presa. Então, são essas coisas, né, que o selo funcional quer trazer e provocar ao mercado, né? Eu estou aqui, Juliana, dividindo contigo as informações porque eu conheço bem o projeto, né? A Senolé é integrante dele, e também vale lembrar que o Instituto Moriguchi, né, também integra
né? Assim como a clínica do Dr. João Sengler também integra o comitê que idealizou o projeto do selo funcional, né? E se juntou ao IBTEC, que tem esse domínio todo, está aí a Juliana Wilborn, né, falando sobre biomecânica do movimento, né, questões ligadas ao produto dessa população, ou seja, extrapolamos, né, o IBTEC extrapolou do calçado, apesar de que o IBTEC não está somente focado em calçado, né, Juliana? Vocês também fazem avaliações de microbiologia e outras linhas de produtos, né? Ou seja, colocar todo o talento e conhecimento do laboratório, dos profissionais, agora para ampliar para o mercado sênior, né? Fala um pouquinho, Juliana, sobre isso. Nós aqui no Instituto, nós temos laboratórios de físico-mecânico, microbiologia, de biomecânica também. E nós já temos essa expertise, então, em selos de certificação para outros produtos. O que nos alegra muito agora é essa parceria que nós temos com o Instituto Muriguchi, que é um instituto que pesquisa o desenvolvimento humano e o envelhecimento há muitos anos. A clínica de geriatria também do Dr. João Sengler, que é um geriatra muito conhecido aqui da nossa região, e também a Senior Lab, que é uma das pioneiras em marketing 60+. Então, nós somos muito afortunados por fazermos parte dessa certificação que a gente faz aqui. Nós temos uma expertise de 47 anos de instituto. Então, para nós, é uma honra participar disso, ainda mais esse segmento que cresce tanto a nível mundial. O Brasil está entrando de maneira diferente, vamos dizer isso, porque os outros países, por exemplo, o Japão, já se preparou para o envelhecimento de sua população. O Brasil não. Então, esse olhar tem que ser um pouco mais urgente, tanto a nível de saúde pública, como também aos seus idosos no cotidiano. E é justamente isso que nós queremos fazer, ajudar a eles a viver melhor essa velhice. O que nós temos agora é uma certificação. A gente sabe que as crianças, quando compram um brinquedo ou mesmo peças de roupa, vestuário, já tem um olhar para elas, para ver se não é tóxico, para ver se elas não são peças pequenas, que podem ser bebidas e tal. É uma fase, a criança cresce, depois vira adulto, mas quando chega aos 60 anos, quando começa mesmo a haver um declínio, a partir de 70, 80, não existe nada referente a isso a nível de Brasil. Então, realmente somos pioneiros nesse olhar e a gente gostaria muito que isso se estendesse bastante a nível de empresas e também chamar atenção para isso, né? Porque é algo que precisa ser olhado, porque a fase depois de 60 anos, 60, 70, 80, é um caminho só de ida, vamos dizer assim. Não é como a fase da infância, que é uma fase passageira, cresce. Uma vez que tu chega aos 60 anos, a fase é progressiva, então merece uma atenção maior, talvez. Juliana, eu queria perguntar sobre isso, a certificação. Então, por exemplo, essa embalagem, eu já sei que é difícil, né? Então, eu já tenho a manha, porque assim, se mexer aqui, uma hora sai, né? Então por isso que foi fácil. Agora, aí é que tá, esse é o problema, porque você já sabe que é difícil, então você já tem que ter outra manha, já desenvolveu, né? A técnica para... A gente acaba se acostumando com o mau hábito porque não tem jeito. Porque assim, se eu estiver no supermercado e tiver essa embalagem, eu não compro. Eu prefiro não comprar, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande, aquelas embalagens plásticas que vem tempero. Nossa, aquilo para abrir é terrível. Então, você tem que ter uma tesourinha para cortar, né? Agora, eu queria te perguntar o seguinte, existe a certificação. Como a indústria e o comércio lidam com essa certificação? Porque, por exemplo, se tiver o teu selo num produto, eu nem olho o outro, eu já vou pegar esse produto com a chancela.
Como que a indústria e o comércio reagem em relação a essa certificação? Esse mundo comercial, ele sabe disso? Ele está consciente disso? Isso, Ida, é uma coisa que nós queremos difundir agora bastante. Porque assim, bem como tu falaste, no momento que tu tem uma dificuldade com determinado produto, aquele é automaticamente eliminado da tua lista. Tu vai comprar o do concorrente. Então, o que o selo facilita? Facilita tanto para os consumidores, que já identificam o selo naquele produto, como também para as empresas, porque vai ampliar também assim, o acesso a novos mercados para eles. E dessa maneira vai se diferenciar dentro de seus concorrentes. Então, a nossa visão é justamente passar diante essa ideia de que tem como fazer diferente, tem como melhorar o produto. No momento que tu identifica qual é o problema, nós não vamos mudar o produto, mas melhorar ele para atingir um mercado maior, englobar todos esse mercado. Melhorar na origem, né, Juliana? À medida que melhorar na origem. A gente desafia e avalia produtos já existentes, a gente já está desafiando também os desenvolvedores de produtos, os engenheiros, os arquitetos de mobiliário, né, os designers, né, a colocar o olhar já no desenvolvimento do seu produto, colocar o olhar de quem vai utilizar, né, principalmente dessa faixa desses 40 milhões de pessoas que vão utilizar aqui no Brasil o produto em algum momento, né? Então, acho que essa é a grande contribuição do selo funcional. E não só produtos, né, Martin? Daqui a pouco, serviços também. Uma academia, por exemplo, onde o idoso não consegue, às vezes, acesso, não consegue entrar no ônibus, onde ele não consegue subir, ou, de repente, uma cadeira que ele sente, não consegue levantar. Então, é uma série de coisas que nós podemos trabalhar em cima disso, com um olhar diferenciado, né? Um olhar do próprio idoso. E aí é que está o diferencial do nosso selo, porque no momento que eu olho através dele, eu consigo identificar onde estão as dificuldades e corrigir eles, como o Martin bem comentou, na origem. Isso muda totalmente o mercado em si, porque vai ser algo totalmente diferenciado e onde o produtor, o industriário, ele já consegue adaptar o seu produto, melhorá-lo, no caso. O Martin falou de mobiliário. Como é o mobiliário? Fiquei curiosa disso. Como é o mobiliário para a pessoa mais idosa? Qual é a diferença? Tu precisa, por exemplo, uma cadeira. Para tu conseguir levantar uma cadeira, tu precisa de determinados graus de flexão, de quadril, de joelho. Então, no momento que tu envelhece, tu perde um pouco da força. Para levantar uma cadeira, a gente usa determinados grupos musculares, todos nós, mas com o envelhecimento, tu adapta eles. Então, se um idoso senta no mobiliário, numa cadeira em que ela é muito funda, ele não vai conseguir levantar. Ou que não tenha, talvez, uma proteção aqui ao lado para ele utilizar as mãos, os braços, ele vai ficar preso naquela cadeira. Então, são pequenas coisas que a gente consegue adaptar no dia a dia que vão tornando a vivência mais fácil, mais agradável. Conheci um projeto de uma ILPI, Residencial de Longa Permanência, que no refeitório era um projeto novo, e eles desenvolveram um mobiliário específico, pelo menos achavam que era específico para esse público. Então, mesas sem quinas, né, sem campos, arredondadas. Só que as cadeiras não tinham braço e eram muito pesadas. Eram cadeiras lindas, assim, cadeira para fazer selfie, né, para tirar foto do lado. Só que para sentar e para principalmente avançar, aproximar a cadeira da mesa, que era a função
daquele local, naquele ambiente, a cadeira era pesada demais. Então, são vários detalhes que precisam ser considerados, né? Na hora não era funcional, né, Martim? Não era funcional. Essa palavra, né, que foi cunhada, na verdade, quando estavam desenvolvendo, né, Juliana, o projeto, o Dr. João Senger, né, chamou a atenção. Não, o produto, ele não precisa ser bonito, ele tem que ser funcional. Atender a funcionalidade é que ele desenvolva, que ele entregue, que ele consiga realizar aquilo que ele foi projetado e desenhado. E desde então, né, acabamos batizando, né, o nome do selo como funcional, porque ele não vai avaliar questões estéticas, pelo menos não nesse momento, né, Juliana? Mas a questão de funcionalidade é vital, é fundamental, e esse é o centro do projeto, né? Uhum. Juliana, e assim, em termos de a pessoa se machucar, né, como funciona isso com toda essa prevenção? Você tem números em relação a isso? Com o produto? Sim, com o trabalho todo que vocês fazem. Porque assim, vou me usar como exemplo. Eu tenho uma escadinha em casa, né, que eu uso para alcançar o armário, né, as coisas lá no alto. Eu agora começo a me preocupar com isso. Né? Antes eu subia e descia a escada maravilhosamente. Agora eu já me preocupo. É uma coisa minha do meu tempo passando, né? Então, assim, a gente está tão acostumado nesse processo que a gente não fica prestando muita atenção se vai se machucar ou não e acaba se machucando, né? Como é que vocês veem essa prevenção? Porque eu achei muito interessante esse exemplo da cadeira. É uma coisa que eu não pensei, mas é uma coisa que te incomoda realmente, né? Você não sabe assim, como é que você vai levantar, você precisa de apoio, né? Mas, Ida, a queda, ela começa a ser, a queda em idosos, ela começa a ser observada depois da primeira queda. Porque o que acontece? Ninguém tem esse pressuposto que naquele dia, fazendo determinada situação, vai cair. Então, assim, se começa a observar a partir... Não se tem uma idade também. E a pessoa... Isso depende muito do biotipo de cada pessoa. Então, o que nós queremos é justamente isso. Pegar, já adequar todos os produtos para que não se tenha produtos assim específicos. Ó, a partir de 70 anos, você não pode sentar naquela cadeira, porque não vai conseguir levantar. O que nós queremos é que todas as pessoas, de 70, 80, 90, enfim, sentem em todas as cadeiras, de maneira que não tenha esse constrangimento de precisar de ajuda ou passar por algum constrangimento de não conseguir levantar. A proposta é essa, unificar, não digo unificar, mas assim, colocar as coisas num patamar que seja para todos, inclusive para as pessoas que têm mais dificuldade. E isso agora a gente percebe que esse movimento ele está crescente, inclusive o símbolo que identifica o idoso já mudou, não é mais aquele idoso curvado com uma bengala, né? Agora é um cidadão mais ereto, que cumpre as suas funções e assim a gente espera. Viver mais tem que ser isso, tem que ter o lado bom, tem que ter a qualidade de vida embutida nisso. Excelente. Antes que aconteça o acidente, né? Antes que a gente se machuque, prevenir com uma ergonometria correta, né? Peça para o seu filho subir na escada, tá? Então, mas aí que tá, eu peço. Só que nem sempre ele tá em casa, né? Aí eu que tenho que subir, né? Ou escolha uma escada adequada, né? Porque até para coisas que são perigosas, a partir dos 50 anos de idade, como é o meu caso, eu quando subo em escadas, eu me apoio, eu sempre estou atento aonde eu possa me segurar caso de desequilíbrio. Né? E sempre que possível, evito, obviamente, né? E aí a gente entra em outra questão, que até a gente pode tratar num outro programa, que é a questão de arquitetura do mobiliário. Sim, né? Isso é muito importante. Nós podemos tratar. Juliana, então já fica marcado para a gente conversar a respeito dessa arquitetura do mobiliário, que a gente nem se preocupa e só lembra depois que já está machucado, né? Depois do hematoma na coxa, né? Terrível isso, né? Inclusive os lares geriátricos e as casas,
que são destinadas assim mais para idosos, tem que se preocupar muito com isso, porque é onde tudo acontece, a vida acontece lá. De manhã até a noite eles estão cercados de objetos, precisam usar aquelas coisas e não é a pessoa que tem que se adaptar, são as coisas ao redor que tem que ser adaptadas a ela. Bem, exatamente. Juliana, conta para a gente, para os nossos telespectadores aqui, como eles podem, como uma empresa, como um interessado pode contatar o IBTEC para saber mais sobre o selo funcional. Bom, nós estamos então aqui no Rio Grande do Sul, sediados em Novo Hamburgo. Está um friozinho agora, não estamos no inverno ainda, mas já está bem friozinho para cá. Nós temos o nosso site, é www.ibtec.com.br. Temos também o nosso e-mail, que é o funcional@ibtec.org.br, que vai diretamente para nós. E nas redes sociais, procurando por IBTEC, temos a revista Tecnicouro, que lá tem uma coluna também, toda vez já propícia para questões dos idosos. Estamos começando a falar mais sobre isso, então trazendo as questões diretamente relacionadas com os idosos. Já, inclusive, para incutindo, porque geralmente as pessoas não querem muito pensar sobre o futuro. Um dia se descobrem idosos. Não, isso é uma coisa que tem que ser planejada desde que nascemos, seria o correto, né? Já pensar, já se programar para ver o que se quer do futuro, que tipo de envelhecimento que se quer ter. A gente tem uma coluna na revista lá, Tecnicouro, também abordando essas questões. Depois nós queremos pegar mais detalhes e vão estar disponíveis no portal de Inova 360, com todos esses links e essas publicações para os telespectadores aprofundarem mais no assunto também. Com certeza. Eu acho assim, não é um assunto inovador, porque a gente não sabe o quanto isso está avançando, né? Mas o conforto depois dos 60 anos é fundamental, né? No próximo programa que a gente tiver com a Juliana aqui, eu vou trazer um outro objeto para a Ida utilizar. O pior é a tampinha também, porque a hora que você perde essa tampinha, a hora que ela cai embaixo da pia do gabinete, aí sim, é só a hora que meu filho chega mesmo. Elas são feitas para rolar para baixo da geladeira. Isso. Bom. Mas assim, falamos agora da tampinha, mas o próprio supermercado às vezes não está adequado para o idoso. Porque ele vai lá com a sua listinha de compra, mas ele não enxerga no rótulo se é adequado. Às vezes ele tem alguma comorbidade, tipo uma diabetes ou algum alimento que ele não tolera, só que as letrinhas são tão pequenas, as instruções, às vezes na própria embalagem, são tão pequenas que ele não consegue saber se isso é adequado. E nesse sentido, esse selo funcional também aborda os locais em que o idoso frequenta. Às vezes, na gôndola do supermercado, isso está tão alto que o idoso não alcança. Então, é mais uma barreira que ele enfrenta para conseguir fazer coisas que deveriam ser rotineiras, normais, sem obstáculos. Eu vou aqui ler rapidamente, alguns detalhes. O que a certificação do selo funcional considera? Redução de riscos, conforto e materiais adequados, usabilidade, entendimento e manuseio. No item entendimento e manuseio, a Juliana falou agora, entendimento é manual de instruções, a rotulagem, se o produto precisa ser aberto e adequadamente entendido como ser manipulado, aspectos de biomecânica e gerontodesign, adequação, condição e características etárias, e assegurar que os produtos testados são funcionais de fácil manuseio para qualquer público, sobretudo os com mais de 60 anos. Muito Gostou? Bom. Adorei, gostei muito. E queremos que você volte, tá, Juliana? Queremos saber mais, porque é uma informação muito, muito útil e tem muito produto que a gente precisa realmente, né? Então, já marcamos com você um retorno aqui no Adulto Mais, tá? Inclusive,
respondendo dúvidas dos telespectadores. E é um assunto que interessa demais para a gente, né? Isso mesmo. Claro. Será um prazer. E o que puder, estamos à disposição aqui, tanto eu quanto o Instituto, para todas as dúvidas, e será um prazer estar com vocês, com certeza. Bem, fecha. Perfeito, fechamos. Falamos com Juliana Wilborn, né, do IBTEC de Novo Hamburgo, a entidade que faz a certificação funcional, junto com o Instituto Moriguchi, Senior Lab e Clínica Dr. João Senger. Obrigado, Juliana. Obrigada, Juliana. Agradeço.